Vou dar sequência. Eu pensei que meu microfone estava desligado, mas captou o áudio. Acredito que o telefone acabou captando, porque esse microfone estava desligado. Vamos seguir. Instituição dos juízes. Josué despediu o povo e os israelitas foram cada um para a sua herança, a fim de tomar posse da terra. Durante toda a vida de Josué e dos anciãos que lhe sobreviveram e que tinham testemunhado a grande obra que o Senhor tinha feito em favor de Israel, o povo serviu ao Senhor. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território de sua possessão em Tamnat Heres, na montanha de Efraim, ao norte do monte de Gás. Toda aquela geração se foi também unir aos seus pais, e sucedeu-lhe outra que não conhecia o Senhor, nem o que ele tinha feito em favor de Israel. Os israelitas fizeram então o mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baals. Baal significa... Era o nome comum que designava a principal divindade masculina de cada localidade de Canaã. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e seguiram a outros deuses, os dos povos que habitavam em torno deles. Prostraram-se diante deles, excitando assim a cólera do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir Baal e Astarote. Astarote é forma plural de Astarte, divindade adorada por todos os povos semitas, simbolizando a fecundidade. Os hebreus, não tendo uma palavra significando deusa, empregavam a forma plural Astarote para designar as divindades femininas em geral. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-os nas mãos de piratas, que os despojaram e vendeu-os aos inimigos dos arredores, de sorte que não puderam mais resistir-lhes. Para onde quer que fosse, a mão do Senhor estava contra eles para fazer-lhes mal, como o Senhor lhe tinha dito e jurado, e viram-se em grande aflição. Entretanto, o Senhor suscitava-lhes juízes, que os livravam das mãos dos opressores, mas nem mesmo seus juízes ouviam e continuavam prostituindo-se a outros deuses, adorando-os. Abandonaram depressa o caminho que tinham seguido os seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não os imitaram. Ora, quando o Senhor suscitava juízes, ele estava com o juiz para livrá-los de seus inimigos. Enquanto vivesse o juiz, o Senhor compadecia-se dos gemidos que soltavam diante de seus inimigos e de seus opressores. Mas depois que o juiz morria, corrompiam-se e se tornavam ainda piores do que seus pais, seguindo a outros deuses, servindo-os e adorando-os. E não renunciavam aos seus crimes e à sua obstinação. Inflamou-se, pois, contra Israel a cólera do Senhor, visto que este povo violou o pacto, dizia ele, a aliança que eu tinha feito com seus pais, e não obedeceram à minha voz. Também eu não expulsarei diante deles nenhuma das nações que Josué deixou de morrer. Por elas queria o Senhor provar os israelitas e ver se eles seguiriam ou não o caminho do Senhor, como tinha feito os seus pais. E o Senhor deixou substituir todas essas nações que não tinha entregue nas mãos de Josué, e não as quis expulsar logo. Essas são as nações que o Senhor deixou substituir para provar por meio delas os israelitas, todos aqueles que não tinham visto as guerras de Canaã, e isto tão somente para a instrução das novas gerações israelitas, a fim de lhes ensinar a combater, ao menos aqueles que não os tinham visto antes.
Eram os 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que habitavam os montes do Líbano, desde a montanha de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Essas nações ficaram para provar Israel, e ver eles obedeciam aos mandamentos que o Senhor havia prescrito aos seus pais por intermédio de Moisés. Os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, nos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram por mulheres as suas filhas, e eles mesmos deram suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. Segundo, História dos Juízes. Otoniel, Oade e Sangar. Os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se do Senhor seu Deus e serviram aos Baals e às Aserás. A ira do Senhor inflamou-se contra Israel e ele entregou-os nas mãos de Cusã-Razataim, rei de Mesopotâmia, a quem ficaram sujeitos durante 8 anos. Os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes suscitou um libertador para salvar, Otoniel, filho de Cenez, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor desceu sobre ele julgou Israel e saiu para a guerra. O Senhor entregou-lhe Cusã-Razataim, rei da Mesopotâmia, e sua mão triunfou sobre ele. A terra teve 40 anos de descanso e Otoniel, filho de Cenez, morreu. Os israelitas fizeram de novo o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor excitou contra eles Eglon, rei de Moabe, porque tinham feito mal aos seus olhos. Eglon aliou seus filhos de Amon e de Amaleque, e pôs-se em marcha contra Israel, derrotou-o e apoderou-se da cidade das palmeiras. E os israelitas estiveram sujeitos a Eglon, rei de Moabe, 18 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, que lhes suscitou um libertador na pessoa de Oade, o canhoto, filho de Gera, benjamita. Os filhos de Israel mandaram por meio dele um presente a Eglon, rei de Moabe. Oade mandou fazer para si uma espada de 2 gumes, de 1 côvado de comprimento, e a levava debaixo das suas vestes, apoiada na coxa direita. Ele veio e ofereceu o presente a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Terminada a cerimônia, levou os homens que tinha trazido o presente até as estelas próximas de Galgal. E voltou ao rei e disse-lhe: Senhor, tenho uma palavra a dizer-te. Silêncio, ordenou o rei, e todos os seus familiares se retiraram. Oade entrou. O rei estava sentado só no seu quarto de verão. Tenho a dizer-te uma palavra da parte do Senhor, disse a Oade. O rei levantou-se do seu trono e logo tomou a Oade com a mão esquerda a espada que trazia na coxa direita e mergulhou-lhe no ventre com toda a força que o próprio cabo entrou após a lâmina, e ficou coberta pela muita gordura. E não retirou do ventre a sua espada, cuja lâmina saía por trás. Oade saiu pela galeria depois de ter fechado bem atrás de si as portas do quarto de cima, deixando-as trancadas. E tendo ele partido, notaram os servos do rei que as portas estavam fechadas. Sem dúvida, disseram, estará fazendo necessidade em seu quarto de verão. Mas depois de esperarem muito tempo, ficaram alarmados e, vendo que a porta do apartamento não se abria, tomaram a chave, abriram-na e encontraram o seu senhor morto estendido por terra. Enquanto isso, Oade fugiu para além das estelas e foi para Ciarate. Logo que chegou à montanha de Efraim, tocou a trombeta e os filhos de Israel desceram da montanha com ele. Segui-me, disse ele, porque o Senhor entregou-vos os moabitas, vossos inimigos. Eles o seguiam e ocuparam os vales do Jordão, por onde se vai a Moabe, de modo a não deixar passar ninguém. Mataram então cerca de 10.000 homens, todo o escol e todo o vigor de Moabe. Ninguém escapou. Naquele dia foi Moabe humilhado sob a mão de Israel, e a terra teve um descanso de 80 anos. Depois de Oade, Sangar, filho de Anate, derrotou 600 filisteus com um aguilhão de bois. Sangar também foi um libertador para Israel. Débora, profetisa e juiz.
Depois da morte de Auade, os israelitas continuaram a fazer o mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor entregou-os nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Assur. Seu exército era chefiado por Sisara, que habitava em Arosete-Goim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e oprimia-os durante já fazia 20 anos. Eu vou ler uma anotação, a caneta que tem da proprietária da Bíblia, tá? É importante compreender o estágio em que este povo está. Ele caminha devagar. Só depois, com Cristo, as coisas vão se modificando. Que bonito. Naquela época, a profetisa Débora, mulher de Lapidote, era juiz em Israel. Sentava-se sob a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas iam ter com ela para ela julgasse as suas questões. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, de Cedes, em Neftali, e disse-lhe: Eis o que te ordena o Senhor, Deus de Israel. Vai ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Neftali e de Zabulon. Quando estiveres na torrente de Sissom, conduzir-te-ei Sisara, chefe do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e to entregarei. Baraque respondeu-lhe: Se vieres comigo, irei, mas se não quiseres vir comigo, não irei. Sim, disse ela, irei contigo, mas a glória da expedição não será tua, porque o Senhor entregará Sisara nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque e Cedes. Baraque convocou ali Zabulon e Neftali. 10.000 homens levantaram-se e seguiram-no, tendo Débora em sua companhia. Ora, Eber, o Sineu, tinha se separado dos Sineus da família de Obabe, cunhado de Moisés, e tinha levantado as suas tendas até o carvalhal de Senim, perto de Cedes. Foi anunciado a Sisara que Baraque, filho de Abinoém, estava em marcha para o monte Tabor. Mandou então vir de Harosete-Goim todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele até a torrente de Sissom. Débora disse a Baraque: Vai-te, porque este é o dia em que o Senhor te entregou Sisara. O Senhor mesmo marcha adiante de ti. Baraque desceu do monte Tabor com 10.000 homens, e o Senhor desbaratou Sisara com todos os seus carros e todo o seu exército, que caíram ao fio da espada diante de Baraque. Sisara, saltando do seu carro, fugiu a pé, enquanto Baraque perseguiu-a, os carros e o exército até Arosete-Goim. Todo o exército de Sisara foi passado ao fio da espada, sem escapar um só homem. Sisara, fugindo a pé, entregou a tenda de Jael, mulher de Eber, o Sineu, porque havia paz entre Jabim, rei do Assur, e a casa de Eber, o Sineu. Jael, saindo ao encontro de Sisara, disse-lhe: Entra, meu senhor, em minha casa e não temas. Ele entrou na tenda e ela ocultou sobre um manto. E disse à mulher: Peço-te que me des um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e recobriu. Sisara disse-lhe ainda: Põe-te à entrada da tenda, e se qualquer pessoa te perguntar se há alguém aqui, respondas que não. Jael, pois, mulher de Eber, tomou um prego na tenda, juntamente com um martelo, e aproximou-se devagarinho. Enterrou o prego na fonte de Sisara, pregando-o assim na terra, enquanto ele dormia profundamente por causa de muita fadiga. Sisara morreu. Entre mentes chegou Baraque em seguimento de Sisara. Jael, saindo-lhe ao encontro, disse-lhe: Vem, vou mostrar-te o homem que buscas. Ele encontrou e viu Sisara, que jazia morto por terra com o prego cravado em sua fonte. Foi assim que Deus naquele dia humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas, e a mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais sobre Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Cântico de Débora.
ela escreveu, entre parênteses aqui, que talvez esse seja o trecho mais antigo da Bíblia. Naquele dia, Débora cantou este cântico com Baraque, filho de Abinoém. Desatou-se a cabeleira em Israel. O povo ofereceu-se para o combate. Bendizei ao Senhor. Reis, ouvi, estais atentos, ó príncipes. Sou eu que vou cantar ao Senhor. Vou proferir um salmo ao Senhor, Deus de Israel. Senhor, quando saístes de Seir, quando surgiste dos campos de Edom, a terra tremeu, os céus se entornaram. As nuvens desfizeram-se em água. Abalaram-se as montanhas diante do Senhor, nada menos que o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, estavam desertos os caminhos, e os viajantes seguiam veredas tortuosas. Desertos se achavam os campos em Israel, desertos senão quando eu, Débora, me levantei como uma mãe em Israel. Israel escolherá deuses novos, e logo a guerra lhe bateu às portas. E não havia um escudo nem uma lança entre os 40.000 de Israel. Meu coração bateu pelos chefes de Israel, pelos que se oferecem voluntariamente entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós que cavalgais jumentas brancas sentadas sobre os tapetes, a galopar pelas estradas, cantai. A voz dos arqueiros junto dos bebedouros celebre as vitórias do Senhor, as vitórias dos seus chefes em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, canta um hino. Levanta-te, Baraque. Toma os teus prisioneiros, filhos de Abinoém. E agora descei sobreviventes do meu povo. Senhor, descei para junto de mim entre estes heróis. De Efraim vêm os habitantes de Amaleque. Seguindo-te marcha Benjamim com as tropas. De Maquir vêm os príncipes e de Zabulon as guias com o bastão. Os príncipes de Isacar estão com Débora. Isacar marcha para Baraque e segue-lhes as pisadas na planície. Junto aos regatos de Ruben, grande foram as deliberações do coração, porque ficaste junto ao aprisco a ouvir a música dos pastores? Junto dos regatos de Ruben, grandes foram as deliberações do coração. Galade ficou em sua casa além do Jordão, e Dan, porque habita junto dos navios. Aser assentou-se à beira do mar e ficou descansando nos seus portos. Zabulon, porém, é um povo que desafia a morte, e da mesma forma Neftali sobre os planaltos. Vieram os reis que travaram combate, e travaram combate os reis de Canaã, em Tanak junto às águas de Magedo, mas não levantaram espólio em dinheiro. Desde o céu as estrelas combateram, de suas órbitas combateram contra Sissara, e a torrente de Sisson os arrastou, a velha torrente, a torrente de Sisson. Marcha a minha alma resolutante. Ouviu-se então o atroar dos cascos dos cavalos ao tropel dos cavaleiros. Amaldiçoai Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai, amaldiçoai seus habitantes, porque não vieram em socorro do Senhor com os seus guerreiros. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber, o Quenita. Entre as mulheres da tenda seja bendita. Ao que pediu água ofereceu leite, serviu nata em taça nobre. Com uma das mãos segurou o prego e com a outra o martelo de operário. Emalhou Sissara, espedaçando-lhe a cabeça. Esmagou-lhe a fonte e a transpassou. Aos seus pés ele vergou, tombou, ficou. Aos seus pés ele vergou, tombou. Onde vergou, ali tombou abatido. Da janela, através das persianas, a mãe de Sissara olhou e clama: por que tarda em chegar o seu carro? Por que demoram tanto as suas carruagens? As mais sábias das damas lhe responderam, e ela mesma o repete a si própria. Devem ter achado despojos e os repartem. Uma moça, 2 moças para cada homem. Despojo de tecidos multicolores para Sissara. Despojos de tecidos multicolores recamados,
uma veste bordada, 2 brocados para o ombro do vencedor. Assim pereceram, Senhor, todos os vossos inimigos, e os que vos amam sejam como o sol quando nasce resplendente. E repousou a terra durante 40 anos. Amanhã seguimos em Incursões dos Madianitas.